Meu nome é Ana Maria, hoje no livro Vinha de Luz, capítulo 7, que se intitula Aos Discípulos. Os comentários de Emmanuel, versículo 23 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, que diz: Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos ímpios, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava no ânimo dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegado ao planeta, e os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Então, vamos ver que, contextualizar o versículo inicialmente, o versículo comentado, ele encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e pensando o seguinte: nela, Paulo deu ênfase à mensagem da cruz, que é de renúncia, obediência a Deus, que podemos sintetizar com as aparentes derrotas humanas, pois revelam também vitória sobre si mesmo e sobre o mundo, ainda escravizado à matéria, aos enganos das paixões. A cruz provoca perplexidade para quantos se veem às voltas da linguagem cristã, pois é renovação e representa o fiel cumprimento aos nossos deveres. Paulo pregou o evangelho em Corinto por quase 2 anos e escreveu essa epístola quando já morava em Éfeso. A propósito, vamos lembrar em Paulo e Estevão quando os trabalhos aumentavam em demasia e Paulo se via impossibilitado de atender a todas as igrejas. Eram chamados de todos os cantos e ele sozinho já não dava mais conta. Então, ele era um só para atender a muitas igrejas, ou seja, a muitas comunidades. E um dia, à noite, pensativo, como conta lá no Paulo e Estevão,
nós vamos ver que ele pensa como poderia resolver esse problema. E então ele teve a intuição de que ele poderia fazer as cartas e que ele poderia auxiliar à distância. Então aqui é interessante que na medida em que a gente vai estudando, nós podemos fazer um parênteses na situação atual nossa, né? Com essa questão da gente ficar recluso, a gente não poder sair, as casas espíritas não estão abrindo. Então, esse distanciamento social que nós estamos vivendo hoje, guardadas as devidas proporções, e ele não nos permite, né, fazer muita coisa. E assim, como nós estamos nos reinventando nesse sentido, nos mostra, né, que assim nós temos um recurso entre nós, que é enviar essas reflexões. Então me veio à mente esse parênteses, né, de ver que na época Paulo mandava as cartas porque não podia atender, e hoje nós podemos fazer isso com a internet, com os recursos que nós temos hoje. Bom, voltando à página, vemos que Emmanuel nos diz inicialmente o que seja pregar. Ele vai trazer para nós que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Olha só. E diz que no que se refere a discursos, ainda vigora as chamadas filosofias utilitaristas como forma de explorar as massas. Ele fala de duas poderosas forças que dominam o mundo dos encarnados, que são o comercialismo, aqui representado pelos judeus no versículo, e o intelectualismo pelos gregos. Aí nós vamos lembrar daquela página em que Emmanuel comenta o versículo que um judeu disse, Festus, né, disse a Paulo, 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 as muitas letras te fazem delirar, quando ele foi a Atenas e foi fazer o seu discurso, falando do evangelho para as pessoas. Então a gente vai ver que é a loucura, né, para os gregos, o intelectualismo exacerbado. Então é necessário enfatizar a importância de um e de outro, né? Tanto do intelectualismo, da intelectualidade, não do intelectualismo, como do lado comercial, também não do comercialismo. A importância de um e de outro na horizontalidade da vida, né? Nós precisamos disso tudo, pois os recursos materiais são necessários para o progresso humano e para o desenvolvimento das nossas funções. Como é essencial o desenvolvimento da intelectualidade. Já Kardec já dizia que a intelectualidade precede ao desenvolvimento moral. Então, primeiro nós desenvolvemos a moralidade. Mas é importante que isso não nos deixe fixados na mente, né? Da intelectualidade, nós vamos ver um orgulho muito exacerbado das pessoas, porque tem um poder, né? Um conhecimento que traz um poder que é próprio dos humanos. Porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe. Então, mas, vamos voltar aqui, mas é nesse contexto que nós, os candidatos a discípulo do mestre, Emmanuel vai apresentar essa página privilegiando os discípulos, né? Tanto que o título da página é Aos Discípulos. E ele manda para nós, candidatos a discípulos do Mestre, que devemos ser expoentes da filosofia edificante, ou seja, da renúncia. Então, Emmanuel diz também que além do sacerdócio organizado, é importante a gente abrir também o que seja o sacerdócio organizado. E aqui ele se refere a nós espíritos, porque ele fala além do sacerdócio organizado, pois como sabemos a doutrina não é um deles, porque ela não possui dogmas, não possui rituais, nem profissionalismo, quer dizer, nós não temos uma pessoa que
ganha para fazer alguma coisa dentro da doutrina espírita, né? Para fazer um trabalho social ou fazer um estudo. Nós somos todos voluntários, então não é um sacerdócio organizado. Além desse sacerdócio organizado, os espíritas encontram muitos obstáculos na cultura intoxicada e no espírito utilitário das ideias comodistas. O mesmo que acontecia no tempo de Paulo. E aí nós vamos ver que mudam-se os cenários, mas as personagens são as mesmas, né? Compete aos aprendizes, então, aos aprendizes de hoje, ou seja, aos candidatos a discípulo, seguir nosso modelo e guia, que é Jesus, conforme nos mostra a questão 625 do Livro dos Espíritos. Vencendo a si mesmo em primeiro lugar, trabalhando depois, agindo, ou seja, pregando com o libertador imortal. Então, gente, que Jesus nos ampare, o nosso mestre, nos ampare e nos fortaleça nessa empreitada. Eu desejo muita paz para todos, muita união entre nós e que nós possamos vencer essa etapa que nós sabemos não é fácil, mas que não é impossível. Muita paz.